Primeiramente, muito bom dia a todos. Eu queria, pela ordem, saudar a eminente Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, com quem eu tive a honra e o prazer de conviver em duas instituições significativas da nossa organização estatal. Trabalhamos juntos no Superior Tribunal de Justiça durante mais ou menos uns 11 anos, e agora trabalhamos juntos no Supremo Tribunal Federal. E eu pude ali colher da sua competência, da sua probidade, da sua independência e da sua exação. Um orgulho muito grande ter podido não só compartilhar, mas continuar compartilhando, não só no exercício da função jurisdicional, mas muito honrado também de poder participar de eventos no Ministério Público. E aqui, eu sempre me refiro a isso, até recentemente estive no Rio de Janeiro, no Ministério Público, onde iniciei a minha carreira aos 23 anos de idade. Sempre muito me orgulha essa participação no Ministério Público, me permite um mergulho no meu passado. Eu devo declarar que, na oportunidade em que pertenci ao Ministério Público, a instituição não tinha a eminência que tem hoje na Constituição Federal. E aí, então, eu resolvi fazer concurso para a magistratura. Mas esse mergulho no meu passado faz com que eu traga realmente do sacrário do meu peito uma grande honra curricular de ter pertencido ao Ministério Público e agora conviver nessas duas instituições com a ministra Raquel Dodge. Queria saudar também o vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maia, com quem eu tenho convivido no Supremo Tribunal Federal e verificado que Sua Excelência tem um vigor intelectual e físico na defesa das suas instituições e, paradoxalmente, uma leveza no trato com os colegas, com os juízes, uma urbanidade ímpar, o que me faz realmente nutrir por Vossa Excelência uma admiração bastante precoce. Queria também aqui saudar, como membro da mesa, o desembargador federal Hércules Fajosos, que se referiu a, digamos assim, a sensibilidade que todos os temas do direito impõem ao magistrado e ao Ministério Público. Justiça realmente não é algo que se aprende. Justiça é algo que se sente. E a justiça, como afirmara Calamandrei, é a ponte por onde passam todas as misérias e todas as aberrações, notadamente no tocante a esse tema da corrupção. Eu me recordo que, quando fui iniciar minha votação no mensalão, algo dentro de mim me chamava a atenção sob um ângulo extrajurídico, como Vossa Excelência se referiu aqui. O desembargador Hércules Fajosos. E eu disse, cada ato de corrupção é um hospital sem leito, é uma cidade sem saneamento, é uma criança sem escola e sem alimentação. De sorte que o tema desse encontro, ele encerra também um tema de altíssima sensibilidade, porque, a um só tempo, Vossa Excelência concita o combate e, a um só tempo, Vossa Excelência concita que haja ponderações para a apuração correta diante dos ditames constitucionais que tutelam os direitos fundamentais, o que não nulifica a necessidade do trato enérgico desse tema que contamina o tecido social, como aqui se referiu a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Também gostaria, não poderia deixar de consignar aqui a presença do professor Matthew Stevenson. E eu procurei, assim, alguma frase que me pudesse dizer para ele da satisfação de tê-lo no nosso meio. Então, eu notei, professor Stevenson, o seguinte: "Let me enthusiastically welcome you at our school and thank you for kindly accepting our invitation." Nesse momento de emoção, não estou conseguindo localizar o professor. Está ali. Mas queria também, por uma questão de justiça e gratidão, agradecer aos juízes
Pedro Felipe, Bruno Bodar, Ana Clara, a procuradora Luana, não quero esquecer ninguém, por essa organização do evento tão exitoso já desde o seu início, pela própria grade curricular que aqui foi lavrada. Bom, o tema o combate, o Estado Democrático de Direito e o combate à corrupção são temas assim que formam uma simbiose perfeita, na medida em que o Estado Democrático, sinteticamente, pela nossa Constituição, pelas palavras dos doutrinadores da escola, como Friedrich Miller, pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, pela Declaração de Gettysburg, de Abraham Lincoln, em 1789, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. De sorte que, no Estado democrático, a manifestação popular ela deve se voltar não só em relação aos anseios em geral, mas, sobretudo, no Estado Democrático de Direito, o cidadão, pelo exercício constitucional da sua cidadania, tem o direito de prestação de contas e responsabilização por todos aqueles que têm o trato da coisa pública. É a denominada noção, digamos assim, mais moderna de accountability, na versão do professor Gomes Canotilho. E esse tema, Estado democrático, democracia para o povo e corrupção, nos rememora o episódio ocorrido 4 anos após a entrada em vigor da Constituição Federal, quando a juventude brasileira, os denominados caras pintadas, foram às ruas pedir a prestação de contas daquele que fora recém-eleito o gestor maior da nação. E o que é mais importante, ali revelou-se um controle social de extrema eficiência, na medida em que, no afã de não abdicar do seu mandato, aquele gestor maior na nação brasileira foi instado a renunciar ao seu mandato. Então, democracia e corrupção caminham par e passo, porque não pode haver um Estado democrático que está de direito que não combata com veemência a corrupção. Hoje, a nossa Constituição estabelece, logo no seu preâmbulo, como sendo uma Constituição dos homens, e por que não uma Constituição de Deus, porque ela promete, logo no seu preâmbulo, que é sob a proteção de Deus que cada um daqueles parlamentares lavraram aqueles dispositivos, que o Brasil é um Estado democrático de direito. Por outro lado, a feição da nova Constituição é categorizada como uma Constituição pós-positivista. Ela não se limita a estabelecer regras processuais, mas também princípios constitucionais, regras constitucionais, e que podem fundamentar verdadeiras ações constitucionais, figurando esses princípios como causa petente, numa influência inequívoca dos estudos seminais do professor Ronald Dworkin, através daquele primeiro ensaio sobre Freedom's Law. Então, hoje temos regras constitucionais e princípios constitucionais. E aqui há um detalhe extremamente interessante, porque eu sou magistrado de carreira, fui juiz de vara civil, enfim, depois percorri a carreira toda. Os juízes têm como atividade primordial a subsunção de aplicar a regra jurídica ao caso concreto. E os juízes constitucionais têm mais uma função, qual seja a de ponderação em relação aos princípios
constitucionais à míngua de uma regra específica para regular a matéria. E aqui eu quero trazer uma experiência própria minha, procuradora Raquel, quando eu ingressei no Supremo Tribunal Federal e que na primeira quinzena, me foi colocado o desafio de desempatar a questão da aplicação da lei da ficha limpa. O artigo 16 da Constituição Federal, ele estabelece que uma lei eleitoral não pode entrar em vigor no próprio ano da eleição. É a regra constitucional do artigo 16. E, evidentemente, que a Constituição, na parte que nos interessa, estabeleceu um princípio maior, que é o princípio da moralidade. Entretanto, excedia a sua instância doutrinária que, no confronto entre uma regra constitucional e um princípio constitucional, como a Constituição não é inconstitucional, prevalece a regra sobre o princípio. Então, como a lei da ficha limpa for uma lei de iniciativa popular, mas entrou em vigor meses antes das eleições, a questão era saber se aquela lei era passível de ser aplicada no ano das eleições. Aquilo era o anseio popular. E a forciori era uma manifestação da democracia. Só que o Supremo Tribunal Federal tem compromisso com a guarda da Constituição. E nenhum receio de desagradar a opinião pública ou de cair em impopularidade pode fazer com que o ministro do Supremo Tribunal Federal abdique da sua independência. Porque num país onde os juízes temem, as decisões deles valerão tanto quanto valem esses homens. Então, naquela oportunidade, não vou sonegar aos senhores que me assustei bastante com a repulsa popular, eu, como guardião da Constituição, apliquei a regra constitucional do artigo 16. Por isso é que eu digo, a Constituição ela também tem a mão de Deus, porque por força maior, quando eu pré-anunciei que a lei da ficha limpa era uma belíssima iniciativa popular para o combate daqueles que não tinham exação para o exercício do cargo público. E quis Deus que, como eu anunciei que ela era uma lei aplicável ao próximo pleito, quis Deus que a ficha limpa 2 caísse também comigo, por livre distribuição, não havia nenhuma prevenção, e eu, então, pude plasmar a sua constitucionalidade e aplicá-la de forma imediata em todos os processos em que se agitava a questão da lei da ficha limpa, que no Tribunal Superior Eleitoral foi aplicável a todos os partidos, porque os juízes devem ser apartidários e devem ter como bandeira única a nossa bandeira. Então, nós somos apolíticos não só porque Ministério Público e magistratura não podem exercer atividade político-partidária pelo seu estatuto. Nós somos apolíticos porque nós temos que ter independência e neutralidade. Preocupa mais ao cidadão o juiz que não tem imparcialidade do que o juiz que não sabe direito. Aliás, a Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis e saber direito, se possível. Então, eram mais importantes os outros atributos. E foi exatamente à luz dessa nova Constituição que se erigiu o denominado neoconstitucionalismo, tratado por Guattari, Carbonell e todos que escrevem sobre o tema, que significa dizer que toda leitura da legislação infraconstitucional tem de passar pelo tecido da Constituição. Então, toda a aplicação e interpretação do direito deve passar pelos seus valores morais e pelas suas razões públicas ali estabelecidas. E foi exatamente por força dessa necessidade de avaliar as regras infraconstitucionais à luz da Constituição que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a presunção de inocência ela não pode ser fixada somente com o trânsito em julgado da decisão. É absolutamente, e a jurisdição é uma função popular,
É absolutamente ininteligível que o cidadão seja denunciado, seja condenado em grau de apelação, seja condenado pelo STJ e entre inocente no Supremo. Quem somos nós? E a realidade é que houve uma deformação textual, porque a presunção de inocência desde a sua origem, ela se deu no sentido de que todo homem é inocente até que seja considerado judicialmente culpado. Então, a partir do momento em que a jurisdição assenta a culpa e a condenação de determinado cidadão, não há mais como se aduzir a presunção de inocência. Mas, tendo em vista a regra constitucional do trânsito julgado, nós entendemos que esse trânsito se dá a partir do momento que não se pode mais discutir autoria e materialidade. Aí dá-se esse trânsito. Pode haver, eventualmente, uma questão constitucional extremamente rara pelos índices que se pré-anunciam. Por outro lado, quando nós tratamos de diversas questões constitucionais, nós também entendemos que a pena em si não pode passar da pessoa do infrator. E, exatamente à luz dessa regra constitucional, de que a pena não pode passar além do infrator, é que se exige a individualização da conduta de cada um. E aí, nesses casos em que há uma pluralidade de infratores, o Supremo Tribunal Federal, em confronto com essa regra, foi instado a decidir quem tinha culpa no caso do mensalão. E aí aduziu-se ao domínio do fato, com a preocupação de que a pena não passasse da pessoa do infrator. Sucede que, além do domínio final do fato, há casos em que, se não houver atividade intermediária, não se chega ao fato. Então, além do domínio do fato, também há o domínio funcional do fato. Não fosse um e-mail, não fosse uma convocação de uma parte, não se chegaria à conclusão sobre o delito final. E aí, na época, alguns tiveram que invocar a doutrina estrangeira, que acabou sendo contraditória, de Klaus Roxin, que escreveu que ele descrevera isso ou aquilo, mas não precisávamos nada disso. O Código Penal afirmava: quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas penas combinadas. Era uma questão apenas de dosimetria. Então, o neoconstitucionalismo, essa nova Constituição, exatamente ao erigir esses princípios, ela também trouxe para o judiciário instrumentos eficazes de combate à corrupção. E o primeiro deles, de maior expressão, se deu exatamente no mensalão, depois no Tribunal Eleitoral, com a aplicação inequívoca da lei da ficha limpa aos casos contemplados, a todos os partidos, e, posteriormente, agora, nesse caso, conhecido vulgarmente como Petrolão. Estado democrático de direito e corrupção. A corrupção, ela é um mal histórico. A corrupção é um mal histórico. É um mal existente de há muito. E como o evento trata de um tema extremamente duro, um tema que nos impõe uma postura, acima de tudo, de seriedade, eu procurei trazer algo um pouco mais suave, apenas para que nós verifiquemos numa visão histórica que a corrupção é um fenômeno existente de há muito. E a vitória está se dando agora. E tributa-se efetivamente não só o fato de a corrupção na agenda brasileira ter se tornado, ter adquirido
uma preferred position, uma posição preferencial, como também, não é inegável, a atuação e a combatividade do Ministério Público. Nunca se recuperou tantos recursos para o erário quanto nesse momento em que nós vivemos. Então, eu colhi em Laurentino Gomes, na obra laureada, 1888, uma referência a versos populares, registrados pelo historiador Tobias Monteiro, em História do Império, e que eram entoados no Rio de Janeiro no século XIX, depois que Dom João VI promoveu primeiro a barão e depois a visconde, os responsáveis pelo erário real e pelo Banco do Brasil, que enriqueceram rapidamente e passariam a história como símbolos de maracutaia e enriquecimento ilícito. Então, dizia o verso: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, quem mais furta e esconde passa de barão a visconde. Achei interessante essa visão histórica da corrupção. Mas, no momento mais moderno, hoje, além desse fenômeno visível, uma das maiores estudiosas do tema, a professora Susan Rose Ackerman, ela senta que a ideia base da corrupção está exatamente no aproveitamento da coisa pública para a maximização dos ganhos privados. Esses gestores da coisa pública, nessa interseção público e privado, acabam se locupletando para maximizar os seus próprios ganhos. Que mutatis mutandis não é senão a versão que apresentava Raimundo Fauro na obra Os Donos do Poder, quando ele falava em patrimonialismo, já naquela época, apropriação privada da coisa pública. E naquela obra, Os Donos do Poder, o professor Raimundo Fauro já denunciava a existência no nosso sistema desse mal que fragmenta a legitimidade das instituições e o próprio tecido social através da sua obra Os Donos do Poder. Por outro lado, a corrupção, ela também se revela em vários setores da vida pública. Mas o que mais chamou a atenção do Supremo Tribunal Federal e que ele pôde dar uma resposta a esse mal que se vivenciava no período eleitoral foi exatamente impedir o financiamento eleitoral por pessoa jurídica. Porque as pessoas jurídicas doavam para todos os partidos, não tinham o menor viés ideológico. E, pelo contrário, que é pior, havia a necessidade da contrapartida. Eis aí o lado negro da corrupção. Não haveria problema se uma entidade financiasse a campanha de alguém que acompanhava o ideário do partido, mas sem contrapartida. Admitia-se, inclusive, como uma modulação, que a pessoa jurídica pudesse financiar, desde que firmasse o compromisso de não contratar com o poder público. Mas, como esse não era o objetivo, tolito question, acabamos o Supremo Tribunal Federal com financiamento de campanha eleitoral. Aliás, diga-se de passagem, lastreado também num trabalho magnífico do Laboratório de Estudos Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já me encaminhando dentro do meu horário para dividir com os colegas, eu gostaria de abordar 2 pontos rápidos. E isso é uma promessa que deve ser cumprida sob pena do auditório começar a consultar o relógio. Então, rapidamente, meios de controle e combate da corrupção. No meu modo de ver, numa visão atual, entendo que
3 meios de controle são eficientes. O controle social, que, aliás, é um preconizado, digamos assim, pioneiramente pela professora Susan Rose Ackerman. Controle social, o controle da mídia e o controle do Ministério Público. O controle social, ele hoje se dá através de diversos institutos, como Transparência Brasil, Instituto Ethos, manifestações populares nas redes sociais e nas ruas, legitimácio ad causam para o cidadão provocar o Ministério Público, ações próprias, ação popular, quando há uma lesão ao bem jurídico, a ilegalidade e a lesão. O controle midiático, eu resumiria e sintetizaria numa frase. Quanto maior for a liberdade de imprensa, maior é o combate à corrupção. Quanto maior for a liberdade de imprensa, maior é o combate à corrupção. Relembremos-nos que foi a imprensa que, ao invés de focar nos corruptos, focou os corruptores. Foi a imprensa que inaugurou essa estratégia, através de noticiários e de, digamos assim, de uma imprensa investigativa. Agora, é claro, e isso é muito evidente hoje, que nós precisamos, para a credibilidade das instituições, que haja uma parceria entre a imprensa e as instituições de combate à corrupção. Porque, às vezes, uma notícia equivocada dá a sensação de que há uma ineficiência em relação a essa atuação. É como aqui se disse, é preciso ponderações e transparências, é preciso respeito aos direitos fundamentais e ao devido processo legal, para que a investigação chegue a bom termo. Então, vou citar um exemplo simples para os senhores, como que é importante essa parceria da imprensa. Certa feita, um pedófilo foi à tribuna sustentar um habeas corpus que o dera conceder a liberdade com uma liminar de um eminente par. Coincidentemente, esse pedófilo era advogado. E, coincidentemente, ele foi sustentar o habeas corpus da tribuna. E, no plano fenomênico, ele fora condenado a 24 anos de reclusão por abusar de meninos de 5 a 10 anos, que nunca mais serão as mesmas pessoas. E ele foi sustentar o habeas corpus dele. Só que ele tinha sido condenado a 24 anos de reclusão, em decisão transitada em julgado, com trânsito em julgado da própria revisão criminal. Mas ele tinha um liminar. Ele tinha um liminar. E foi para a tribuna defender o habeas corpus. Perdeu o habeas corpus. E eu, como juiz de carreira, estava acostumado a fazer isso. Pela ordem, verifico que, com toda a delicadeza, que o imputado é o advogado que está na tribuna, que acaba de perder o habeas corpus e a forciória liminar que o sustentava. Esse homem não pode sair do judiciário livre. Tem que ser preso. Tem que ser preso. Aliás, foi um fato pitoresco, que estava presente a eminente procuradora e esposa do querido Gurgel, que tivemos a juventude juntos, a procuradora Cláudia Marques, que não se pronunciou naquele momento, porque eu suscitei a questão de ordem e eu perdi a questão de ordem. Eu perdi a questão de ordem, o advogado saiu da tribuna livre, leve, solto, literalmente, e quando ele passou nos corredores, um advogado fez-lhe uma desfeita. Eles resolveram essa desfeita em vias de fato, foram presos, e quando ele chegou na delegacia, ficou preso. E aí a procuradora Cláudia Lima Marques disse assim, a questão de ordem do ministro Fux acaba de ser resolvida na delegacia aqui perto de Brasília. Bom, esse é o fato. A notícia que saiu foi assim, ministro prende advogado na tribuna.
ministro prende advogado na tribuna. A primeira investida que eu sofri foi da OAB. E aí eu tive que explicar que o advogado preso na tribuna era um pedófilo, que perdera a liminar depois de ter sucumbido a várias revisões criminais. Então, precisamos da parceria legítima da imprensa. E repito que quanto maior for a liberdade de imprensa, maior será o combate à corrupção. E o terceiro meio é o que nós estamos vendo hoje, uma atuação incansável do Ministério Público com a recuperação de ativos e expungindo a visão da sociedade de que o direito penal era só para pobres, para desvalidos, mostrando que o direito penal é igual absolutamente para todos. E esse exemplo tem sido dado frequentemente pela primeira turma, a qual eu pertenço, o Supremo Tribunal Federal. Não tem partido, não tem pessoas. Ali, o juiz age de acordo com a sua independência jurídica, insindicável por qualquer um, paga o preço social, mas, se decidiu, tem de fazer com a sua consciência e ciente de que está fazendo o certo. O Ministério Público, talvez, seja insuperável qualquer outra instituição nessa atuação, muito embora nós não possamos negar a atuação desses órgãos intermediários entre a sociedade e o cidadão, que são essas associações, esses institutos, que, ao demonstrarem pertinência temática, também ingressam em juízo através de ações de combate à corrupção. Por fim, eu gostaria de fazer uma abordagem sobre uma nova visão do direito, surgida pela Escola da Análise Econômica do Direito, originariamente em Chicago, Law and Economics, mas, enfaticamente, ela é produzida, a doutrina, na Universidade de Harvard. Lá, através desses assessores, Pedro Felipe e Bruno Bodar, pude manter contato com professores como Warren Bagreu, Steven Chavel, e, como já se pensou o direito, professor Stevenson, à luz do justnaturalismo, que era algo que todo mundo conhecia, ou à luz do positivismo, da escola da exegese, que o direito estava na lei, na verdade, a análise econômica do processo, ela visa a eficiência do processo e, consequentemente, a eficiência dos meios de combate à corrupção. E isso importa porque, por exemplo, o professor Simeon Jankov assenta que, num país onde há essa eficiência, ele ingressa no denominado ranking Doing Business. Então, ele atrai os investidores. E eu trago aqui uma experiência própria, porque há meses atrás estive no Council of the Americas, American Society, Nova York, no professor Matthews, no Cyrus Vance Center, que é onde se realizam essas reuniões, e ali o que se disse foi o seguinte: o Brasil, nesse combate à corrupção, com essa transparência, muito ao contrário de denegrir a imagem do país, mostra que é um país que se revela e que quer ser melhor. Então, na verdade, sob o palio da análise econômica do direito, que é uma nova forma de pensar o direito, o Brasil, nesse combate à corrupção, tem atendido a esses requisitos exigíveis pela análise econômica do direito, que, basicamente, proclama a necessidade da independência dos órgãos de atuação. E hoje o Ministério Público tem todas as garantias, inclusive da magistratura. Preconiza a liberdade de imprensa. O Supremo Tribunal Federal tem, cotidianamente, assegurado a liberdade de imprensa. E, finalmente, uma transparência combinada com sigilo e uma ponderação onde cada um desses valores deve prevalecer.
Isso é uma síntese do que são os requisitos que a análise econômica do direito preconiza para que haja um combate eficiente à corrupção, através, evidentemente, do processo. Por fim, eu queria dizer que sempre me encantou desde o primeiro período da faculdade, uma afirmação de Cesare Vivante, na sua filosofia do direito, quando ele afirmava altro tempo, altro diritto. Um outro tempo, um outro direito. Nós vivemos uma nova época, e o homem não pode servir a todas as épocas ao mesmo tempo. Então, acredito que hoje já se tem afirmado nos corações, nas mentes de toda a sociedade civil e de toda a sociedade em geral, que a gratificação pessoal, que aquela maximização dos ganhos a que se referia a professora Susan Rose Ackerman, não mais supera a capacidade moral de fazer o bem pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Eu digo, esse Brasil generoso, um país no qual negro, branco e índio um só se tornaram e desenharam um povo que chora e gosta de Deus. Esse Brasil que luta pelos pobres, entende as minorias e as favelas. Esse país que todos nós amamos, como demonstramos agora com a seriedade com que ouvimos o nosso hino nacional. E que nós, em razão exatamente desse quadro atual de combate à corrupção, que vem sendo levado a efeito pelo Ministério Público e pelo Judiciário, nos traz a esperança de cada dia construir uma pátria que seja mais justa, mais ética e amada, abraçando com extremo amor esse nosso filho gentil, esse amado país chamado Brasil. Muito obrigado.